O futebol é um esporte que nunca para de evoluir, seja dentro ou fora de campo. Há um tempo atrás começou o movimento de compra de diversos clubes, e um dos pioneiros nisso foi o Grupo City. E o que parecia ser algo bom à primeira vista, hoje é algo muito nocivo para pessoas de diversas partes do planeta. Então fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te explicar como clubes como Bahia ajudam um governo ditador a esconder seus casos de agressão, misoginia e preconceito, além do impacto de clubes artificiais no futebol. Meu nome é Felipe e você está no 90+3. O Grupo City, oficialmente conhecido como City Football Group, ou CFG, é uma multinacional criada em 2013, que desde então tem expandido seus domínios no futebol mundial. A peça central desse império é o Manchester City, mas o grupo também possui ou tem participações em diversos outros clubes ao redor do mundo. New York City FC nos Estados Unidos, Melbourne City na Austrália, Yokohama Marinos no Japão, Girona na Espanha, Montevideo City Torque no Uruguai, Bahia aqui no Brasil e entre muitos outros. Com essa vasta rede, o CFG se posiciona buscando um verdadeiro monopólio global do futebol. Isso levanta uma série de questões. Quando uma única entidade começa a controlar tantos clubes, o que acontece com a essência do esporte? O futebol, que sempre foi um esporte plural, onde a diversidade de estilos, culturas e tradições era celebrada, está se tornando um produto padronizado e controlado por poucos. Um exemplo claro disso é o impacto que o CFG teve no Manchester City. Antes da aquisição pelo grupo, o City era um clube de pequeno porte na Inglaterra, tendo 11 rebaixamentos no currículo. Hoje, o clube se tornou uma potência global, mas à custa de se transformar em uma marca corporativa, dando a impressão que o City virou um clube um pouco robótico. A uniformização promovida pelo CFG pode ser considerada um perigo para o futebol atual. Tomemos como exemplo o próprio Bahia. Antes de ser adquirido pelo CFG, a equipe baiana não competia nas cabeças de Brasileirão há muito tempo. E não me leve a mal, é muito bom ver um time de fora do eixo Rio-São Paulo conquistando seu lugar no topo. Mas não é tão legal assim ver a torcida do Bahia torcendo ferrenhamente para o City na final da Champions 2023. E isso não é um caso isolado. Vemos o mesmo acontecendo em clubes como Melbourne City na Austrália e o Montevideo City Torque no Uruguai. Essa padronização é prejudicial porque destrói a diversidade cultural do futebol. Cada clube tem uma história única, uma conexão especial com a sua comunidade ou torcida, que se reflete em seu estilo de jogo e na maneira como interage com o público. Mas quando todos os clubes começam a jogar de maneira semelhante, ou começam a ser geridos da mesma forma, o futebol, entre aspas, perde a sua alma. O impacto econômico do City Football Group é outra questão que também não pode ser ignorada. Com recursos praticamente ilimitados, o CFG tem a capacidade de gastar quantias astronômicas em transferências e salários, o que cria uma concorrência desleal em ligas ao redor do mundo. Um exemplo claro disso foi a contratação de Jack Grealish pelo Manchester City por 100 milhões de libras em 2021, o que, sejamos sinceros, ajudou muito a inflacionar o mercado. Enquanto isso, clubes menores lutam para poder manter suas contas em dia e para competir com orçamentos mais limitados. O CFG, com a sua política agressiva quando se trata de futebol, não só enfraquece seus rivais diretos, mas também afeta o equilíbrio das ligas em que seus clubes participam. Na Premier League, por exemplo, o Manchester City domina há anos, em grande parte graças à sua capacidade financeira. Se você não sabe, das últimas 7 Premier Leagues, o City levou 6, de fato um tubarão da Inglaterra. E se abrirmos o leque, o City também levou a PL de 2012 e 2014. O time tem 10 campeonatos ingleses, 8 eu já citei, e 2 não. E você sabe quando foram esses dois? Em 1937 e em 1968. Mas essa dominância financeira não se limita apenas à Inglaterra, e o impacto disso vai além do campo. Clubes menores, que dependem de desenvolvimentos orgânicos e de investimentos locais, ficam sem chances de competir em igualdade de condições. E se pensarmos mais longe, isso também afeta o desenvolvimento do futebol em ligas menores, que são forçadas a vender seus talentos por preços abaixo do mercado. Isso porque eles simplesmente não conseguem competir com o poder econômico do CFG. Inclusive, o City está lutando no tribunal contra 115 acusações de quebra do fair play financeiro de 2009 a 2018. O caso está sendo tratado como o julgamento do século pela imprensa inglesa. A resolução do caso está prevista para algo entre março e junho deste ano. E caso o City seja considerado culpado, pode sofrer punições mais brandas, como a perda de pontos, punições pesadas, como um rebaixamento, e até mesmo a pior punição possível, a expulsão da Premier League. Talvez pior que ser expulso da Premier League seja ficar de fora da comunidade 90+3. Considere apoiar o canal dando like, se inscrevendo, comentando e hypando esse vídeo, para que possamos trazer sempre conteúdo de boa qualidade como esse. E sempre lembre-se, o seu apoio, mesmo que mínimo, sempre ajuda. Agora, vamos voltar pro vídeo. Outro impacto negativo do Grupo City no futebol é o que acontece com o desenvolvimento de jovens talentos. O caso do jovem brasileiro Ian Couto, por exemplo,
ilustra bem esse ponto. Após se destacar no Curitiba, Ian foi comprado pelo Manchester City em 2020, mas nunca teve a oportunidade de jogar pelo clube, nenhuma partidinha sequer. Ele foi imediatamente emprestado ao Girona, da Espanha, para ganhar experiência. Depois, o jogador foi emprestado ao Braga, depois ao Girona de novo e agora ao Borussia Dortmund. Esse tipo de prática é comum dentro do CFG, onde jovens jogadores são movimentados entre clubes do grupo, sem um plano claro de desenvolvimento para suas carreiras. Esse modelo prejudica o desenvolvimento dos jovens talentos porque cria uma desconexão entre o jogador e o clube. Em vez de se desenvolver em um ambiente onde ele tem forte vínculo com a equipe, o jogador é jogado para lá e para cá diversas vezes. O futebol sempre foi, em sua essência, um esporte popular, mas o Grupo City, assim como outros conglomerados, está transformando o futebol em um produto de consumo altamente comercializado. Sendo bem sincero, até a própria FIFA ajuda nisso. Isso é visível em todas as áreas, desde direitos de transmissão até venda de camisas, produtos licenciados e ingressos. O Manchester City, por exemplo, lançou sua própria série documental em parceria com a Amazon Prime, chamada All or Nothing, Manchester City. E eu sei que isso parece muito legal à primeira vista, mas já parou pra pensar que isso só não passa de uma grande venda de uma imagem irreal do City? Essa comercialização extrema também se reflete na experiência dos torcedores. O CFG leva tudo como um produto, tudo é cuidadosamente projetado para maximizar a receita. Além disso, os contratos de patrocínio e os acordos comerciais muitas vezes priorizam marcas, entre aspas, suspeitas, desconectando ainda mais o clube de suas raízes. O Manchester City, por exemplo, tem um contrato de patrocínio com a Etihad Airways, uma empresa dos Emirados Árabes Unidos, que nomeia o estádio do clube. E coincidentemente, os fundadores do CFG são dos Emirados Árabes Unidos. Entenderam onde eu quero chegar? O impacto do City Football Group em clubes pequenos e ligas menores é talvez mais devastador. Quando o CFG adquire um clube em uma liga menor, ele muitas vezes trata esse clube como uma franquia, tendo como objetivo principal de desenvolver jogadores para que, eventualmente, possam ser transferidos para os clubes maiores do grupo. No caso do Montevideo City Torque, no Uruguai, vemos um claro exemplo disso. Antes de ser adquirido pelo CFG, o Torque era uma equipe de menor expressão, mas após a aquisição, o clube passou por uma reestruturação completa, com investimentos significativos em infraestrutura. E o que parecia algo muito bom é totalmente o contrário. Isso porque, ao invés de fortalecer o futebol uruguaio, o Torque se tornou uma espécie de viveiro para jovens talentos que, depois de desenvolvidos, são enviados para outros clubes do grupo. Isso cria um desequilíbrio na liga local, onde o Torque, com o apoio do CFG, consegue atrair e desenvolver jogadores que outros clubes uruguaios simplesmente não podem competir. Ao mesmo tempo, o futebol uruguaio como um todo não se beneficia desses talentos, pois eles acabam sendo exportados para outras ligas, enfraquecendo a competitividade e o desenvolvimento local. É só se pôr no lugar. Pense que você é um jovem jogador que é promissor e recebeu duas propostas. Uma do Peñarol, o maior clube uruguaio que tem 51 títulos nacionais, 5 Libertadores e 3 Mundiais. E a outra do Montevideo City, que mesmo sendo um clube bem menor, tem uma estrutura bem maior, e coligações com times europeus e praticamente não tem pressão. Vamos pensar que o salário de ambos seria igual. Não sei vocês, mas eu fecharia com o Torque, já que eu teria mais chances de ir para um time de primeira prateleira do futebol mundial. Outro exemplo é o Yokohama F. Marinos, do Japão. Desde que o CFG adquiriu uma participação do clube, houve um aumento significativo em investimentos, o que levou o clube a conquistar a J-League de 2019 em 2022, sendo que a última conquista havia sido em 2004. No entanto, o foco do grupo não é necessariamente no fortalecimento do futebol japonês, mas sim o uso do Marinos como uma plataforma para promover sua marca globalmente e desenvolver jogadores internacionais para o mercado asiático, tal qual o Montevideo City Torque. Esse tipo de abordagem acaba desvalorizando a importância das ligas menores. O futebol nesses países deixa de ser algo visto como uma expressão cultural e passa a ser tratado como um trampolim de jogadores e marcas para chegarem em mercados maiores. E tudo isso de forma bem artificial. Na Austrália, o Melbourne City é outro exemplo da influência do CFG. Desde que o grupo assumiu o controle do clube, houve um crescimento significativo tanto em termos de infraestrutura quanto de sucesso em campo. Mas o preço disso foi a perda da identidade do clube. O time se chamava Melbourne Heart e tinha vermelho e branco como cores predominantes. E após a compra do CFG, o clube passou a se chamar Melbourne City, mudou o escudo e passou a ter o azul como cor predominante. Olhando assim, parece ser uma cópia barata do Manchester City. Isso se reflete em toda a estrutura do clube, desde o estilo de jogo até a política de contratações. A médio e longo prazo, isso prejudica a liga australiana, que perde a chance de fortalecer seus próprios jogadores e se tornar mais competitiva a nível global. Antes de falar da pior coisa do CFG, eu não vou ser injusto e falar apenas dos pontos negativos. Já entendemos como esse processo é perigoso e pode gerar um domínio artificial de um clube em um país.
Mas e nos casos onde o Grupo City dá uma sobrevida à equipe? Vamos pegar, por exemplo, o próprio Bahia, daqui do Brasil mesmo. O CFG comprou 90% da SAF do Tricolor de Aço em maio de 2023. Em 2022, a equipe estava na Série B e subiu em terceiro colocado junto com Cruzeiro, Grêmio e Vasco. Se eu falo para alguém essas posições há uns 12 anos atrás, a pessoa pensaria que é o G4 do Brasileirão. Já em 2023, um ano da compra, o Bahia ainda estava se adaptando e quase foi rebaixado novamente, terminando em 16º com 44 pontos, um a mais que o rebaixado Santos. E finalmente, em 2024, a equipe encaixou de vez com os bons investimentos do Grupo City. O tricolor terminou o Brasileirão do ano passado em 8º colocado, indo para a pré-Libertadores, e nela passou por The Strongest e Boston River, para chegar na fase de grupos da principal competição da América em 2025. E isso serve para mostrar como investimentos com consciência podem ser benéficos para o futebol. Bons investimentos podem trazer de volta times como o Bahia, que mesmo sendo um bicampeão brasileiro, não competia nas cabeças há muito tempo. Mas o que separa a SAF do Bahia de outras SAFs convencionais é o que está por trás. Infelizmente, sangue de inocentes está sendo derramado, e o City Football Group é usado para mascarar isso. A questão mais polêmica do CFG, e também o motivo que me fez criar esse vídeo, é a relação entre o grupo e os governos autoritários. O CFG é majoritariamente controlado pelo Abu Dhabi United Group, que pertence ao Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, um dos membros da família real dos Emirados Árabes Unidos. Através de futebol, o governo do país busca melhorar sua imagem global e desviar a atenção de questões, no mínimo, controversas, como violação de direitos humanos e a falta de liberdade de expressão. E assim, gente, quando eu digo questões controversas, eu quero dizer diversos abusos. Tratamento desumano com trabalhadores imigrantes, que inclui até abuso sexual, mulheres são vistas como membros inferiores da sociedade, cristãos são excluídos completamente da sociedade e tratados como lixo, e até mesmo os maridos podem forçar suas esposas a sexo, ou seja, cometer aquele crime horrível, não tendo quaisquer punições para esse ato. E por incrível que pareça, isso infelizmente não é tudo. Mas como vídeo sobre futebol, eu vou poupá-los de mais detalhes. Continuando, o investimento no Manchester City em outros clubes é parte de uma estratégia mais ampla e conhecida como sport washing, onde países com históricos questionáveis de direitos humanos usam o esporte para melhorar sua reputação internacional. Eu já falei sobre isso aqui no canal, se quiser saber mais é só clicar no vídeo aqui em cima. Essa prática levanta sérias questões éticas para clubes envolvidos e para o futebol como um todo. Quando um clube como o Manchester City se torna uma ferramenta de propaganda para um governo autoritário, ele compromete seus próprios valores. O futebol, que deveria ser uma expressão de liberdade, igualdade e fair play, é usado para mascarar realidades políticas complexas e muitas vezes sombrias e sanguinárias. É muito triste ver clubes tradicionais como Bahia caindo nessa malha que só serve para esconder uma realidade que pouca gente convive e sabe. Mas, independente do que eu falei nesse vídeo, a tendência do Grupo City é crescer mais e mais. E o que resta agora é torcer para que seu time não seja comprado por ditadores do Oriente Médio. E se você quer entender o que aconteceu com o Botafogo, que saiu de campeão brasileiro da Libertadores para eliminado em tudo que disputou até aqui em 2025, é só clicar nesse vídeo aqui que eu explico tudo para você. Meu nome é Felipe e esse foi mais um vídeo 90+3.